Em Mateus 24, 3:10 diz: E enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram até ele em particular, dizendo: Diga-nos quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu e disse a eles: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de falar de guerras e rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Tudo isso é o começo das dores. Então vos entregarão para serdes afligidos, e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. Em uma narrativa comovente de Mateus 24, 3:10, nosso Senhor Jesus Cristo apresenta um sermão profético, frequentemente chamado de Discurso do Monte das Oliveiras, delineando os precursores e eventos que antecipam seu glorioso retorno. Esta palavra é de grande significado escatológico, pintando um quadro vívido de eventos que incluem guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e mais, coletivamente denominados como o início das dores. No entanto, entre esses 4 avisos, há um elemento crucial, às vezes negligenciado no discurso cristão: a esperada perseguição dos fiéis. Ao discutir os últimos tempos, não é incomum os cristãos se atrair pelos aspectos mais sensacionais da profecia, como os eventos cataclísmicos, o surgimento e queda de nações e os sinais cósmicos. Esses elementos, embora indiscutivelmente importantes, às vezes podem ofuscar verdades igualmente significativas, mas mais desconfortantes, como a perseguição que Jesus disse que seus seguidores enfrentariam. Em Mateus 24:9, Jesus explicitamente adverte seus discípulos, dizendo que então eles serão entregues à tribulação, mortos e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Este verso serve como um lembrete sério de que a perseguição não é apenas algo do passado, somente para os discípulos de Jesus, aos anais da igreja primitiva, mas uma realidade presente e crescente à medida que nos aproximamos da culminação desta era. É uma faceta integral da jornada cristã, especialmente nestes últimos dias. Ao estudar a profecia bíblica e encontrar tantos cristãos quanto eu já encontrei, observa-se a ampla gama de pontos de vista escatológicos que existem. Um equívoco comum entre alguns crentes é a crença de que a perseguição ocorrerá apenas durante a grande tribulação. Quando comecei a explorar as obras de vários especialistas em profecia, notei uma falta impressionante de consenso. Alguns defendem uma visão pré-tribulação, outros mantêm uma posição de mesotribulação, e ainda outros acreditam em um cenário pós-tribulação. Há aqueles que estão convencidos de que Jesus voltará antes da grande tribulação, poupando todos os cristãos do sofrimento e da perseguição em todo o mundo. Outros argumentam que os cristãos suportarão os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação antes de serem levados por Jesus. E alguns acreditam que o retorno de Jesus ocorrerá após a grande tribulação. Na escatologia cristã, a gama de opiniões divergentes é vasta. Até mesmo encontrei cristãos que se recusam a comungar com outros simplesmente porque não compartilham da mesma perspectiva escatológica. Essa atitude revela uma falta de maturidade na fé. Cristãos maduros reconhecem que há apenas um corpo de Cristo. Embora as interpretações das Escrituras e os pontos de vista sobre certos eventos escatológicos possam variar, eles entendem que qualquer pessoa que acredite em Jesus Cristo, o único Filho gerado do Senhor, e o tenha aceitado como seu Salvador, é um irmão ou irmã em Cristo, independentemente de sua interpretação escatológica. Nós, como cristãos, devemos permanecer unidos, proteger e apoiar uns aos outros. Voltando ao assunto da perseguição, há crentes que pensam que a perseguição nunca ocorrerá. No entanto, Jesus explicitamente nos advertiu que a perseguição é iminente. Estamos cientes dos terremotos, das guerras, dos rumores de guerras e das pestes, mas sermões sobre perseguição são extremamente raros.
No entanto, em várias partes do mundo, há cristãos enfrentando uma severa perseguição por sua fé em Cristo. Para eles, a grande tribulação é uma realidade presente. Em certos países do Oriente Médio e da África, os cristãos enfrentam um sofrimento imenso. Eles perdem suas vidas, casas e edifícios da igreja por sua crença em Cristo. Eles lutam para encontrar emprego e são desprezados por suas famílias e comunidades. Para esses crentes, a tribulação não é um evento futuro, mas uma provação presente. Em algumas nações, os cristãos já enfrentam severas restrições, como não poder comprar ou vender. Embora a marca da besta, como mencionado em Apocalipse 13, ainda não tenha aparecido no cenário global, as condições em que vivem lembram as descritas neste capítulo do Apocalipse. Não estou sugerindo que a grande tribulação já tenha começado, mas para esses indivíduos, suas experiências de perseguição fazem parecer que sim. Alguns fugiram dessas nações, vivendo na incerteza sobre o bem-estar de suas famílias em casa, enfrentando uma perseguição real. Faraó perseguiu o povo de Deus, perseguindo os israelitas até o Mar Vermelho, onde Deus abriu um caminho para eles escaparem, mas afogou o exército egípcio quando tentaram persegui-los. Josué testemunhou como Deus liderou os israelitas pelo deserto, fornecendo comida e água, e como ele os protegeu dos ataques de seus inimigos. Ele viu o povo rebelde e suas consequências, mas também testemunhou a fidelidade contínua de Deus. Diante dessas experiências, Josué faz um apelo ao povo de Israel para que escolham quem irão servir: os deuses pagãos ou o Senhor, que os livrou e os abençoou abundantemente. Sua declaração ousada, "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", é uma expressão de sua firme decisão de seguir a Deus, independentemente das circunstâncias ou pressões externas. Portanto, quando enfrentamos tempos de perseguição e provação, devemos lembrar a fé inabalável de Josué e sua determinação em servir ao Senhor, independentemente do que aconteça ao nosso redor. No entanto, isso não significa que não enfrentamos desafios ou oposição à nossa fé. Devemos permanecer firmes em nossa confissão de fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou pressão para comprometer nossos princípios cristãos. Como Jesus disse, aqueles que o confessarem diante dos homens serão confessados por ele diante do Pai no céu, mas aqueles que o negarem diante dos homens também serão negados por ele diante do Pai. Esta é uma chamada à fidelidade e coragem, não importa o que aconteça ao nosso redor. Assim como Josué declarou sua determinação de servir ao Senhor, mesmo diante das adversidades, nós também devemos estar dispostos a permanecer firmes em nossa fé, confiando na fidelidade de Deus para nos sustentar e nos guiar através de qualquer desafio que enfrentemos. Que possamos todos seguir o exemplo de Josué e confessar corajosamente nossa fé em Jesus Cristo, confiando que Ele nos defenderá diante do Pai e nos dará força para permanecer firmes, não importa o que o futuro possa trazer. A perseguição, no entanto, continua. Hoje alguns de nós ainda negam a Cristo para que as pessoas gostem de nós. Imagine o que os cristãos que estão mais preocupados em agradar ao mundo do que agradar a Deus farão quando enfrentarem uma perseguição real. Eu encorajo você a ser ousado com sua fé, sabendo o que você sabe. Você sabe que o inferno é um lugar real? Sim, você sabe. Você sabe que é um lugar eterno? Sim, você sabe. Você sabe que é um lugar de choro e ranger de dentes? Sim, você sabe. Você sabe que o que vai para lá fica lá? Sim, você sabe. Você sabe que se alguém não nascer de novo, irá para lá? Sim, você sabe. E ainda assim você mantém o evangelho para si mesmo porque é tímido ou temeroso, ou porque tem vergonha do evangelho, ou talvez tenha medo de enfrentar perseguição. O evangelho de Mateus 24, versículo 14 diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim." Muitos querem que o Senhor volte, mas não estão obedecendo às ordens de Deus de pregar o evangelho do reino para que o Rei do reino dos céus venha. Alguns têm medo de serem perseguidos, outros simplesmente não amam a vinda do Senhor como deveriam. No entanto, em 2 Timóteo 4:8, a palavra nos lembra: "Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Sim, esse versículo é uma referência ao fim dos tempos. Se você deseja que ele volte, então é crucial pregar o Evangelho, pois aqueles que verdadeiramente amam a volta do Senhor serão arrebatados. Portanto, é essencial compartilhar a mensagem do Evangelho para que mais pessoas estejam preparadas e ansiosas pela sua volta. Testemunhe a coragem de Paulo, um homem que enfrentou perseguições e prisões enquanto pregava o Evangelho. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao medo, podemos confiar em Deus e continuar avançando em nosso chamado. Este é um dos maiores avisos na Bíblia. Aqueles que não estão dispostos a serem associados a Jesus na terra não serão permitidos a reivindicar associação com Ele na eternidade. Um dos sinais de que estamos vivendo nos últimos dias é a perseguição da igreja. A igreja conhecerá mais e mais perseguição. Não há como ser um cristão genuíno e estar isento disso. Prova de que os tempos finais estão acontecendo hoje. Você já está vivendo o livro de Apocalipse.